com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064. Aplicativo Cliente Águas. E o site www.aguasdoparaíba.com.br. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mamography, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito e 44, reta final do Folha no Ar, nesta quinta-feira, 27 de agosto de 2026. Começa amanhã o horário eleitoral gratuito, obrigatório, no rádio e TV. Fique atento aí, rádio 7 da manhã e meio-dia. Também, televisão 1 da tarde e 20 horas e 30 minutos. Programa de hoje com João Rodrigues Aguiar, cientista social, estudante de administração pública, servidor público e empreendedor. Jonathan França de Assis, profissional de psicologia, membro do PSOL Campus, estudante de ciências econômicas e mestrando em psicologia. Temos o Everton Luna, jornalista e repórter de política do jornal Folha da Manhã, e a Luísa Abreu Barbosa, jornalista e diretor de redação do Grupo Folha, a quem peço aí a gentileza de abrir esse bloco com esse cenário federal, com esse cenário aí da disputa de presidente da República, meu caro Aloísio. Bom, gente, vamos lá, cereja do bolo, né? Qualquer eleição, regime presidencialista que tenha eleição ao cargo, ela é a cereja do bolo de qualquer pleito, né? As pesquisas, como o João colocou, é bom de frisar assim, a pesquisa não é bola de cristal. A pesquisa não prediz a urna. A pesquisa é um retrato da tendência, é um retrato de um envolvimento cujo depende a urna, né? Logicamente que pela linha de pesquisa você pode observar tendências. Alguém está estagnado, alguém está crescendo, alguém está perdendo. Vou fazer antes de citar a última pesquisa que nós temos, que é a mais recente, nacional, que é a Nexus, eu vou fazer um preâmbulo de dezembro para cá. Até dezembro, se achava que o candidato... Achava não, o candidato de oposição mais viável, literalmente, era Tarcísio. Dia 5 de dezembro, Bolsonaro ainda preso, unge seu filho candidato, ainda preso na Papudinha, né? Está preso, em domiciliar agora. E, a partir dali, Flávio tem um crescimento muito substancial. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, começa a diminuir diferença, chega a ultrapassar Lula em projeção de segundo turno entre março e abril, em algumas pesquisas, numericamente, o que é muito irrelevante, porque não acontecia isso com Lula em pesquisa desde 98. Alguém ficar na frente dele no segundo turno, né? Projeção, foi quando ele perdeu o primeiro turno para Fernando Henrique. Então faz tempo, né? Daí ele bate teto ali
Em abril, ele começa a patinar no teto, né, que é o que ele está voltando agora. Em maio, vem a revelação da conversa dele com o Vorcaro. Né? Ele perde, ele começa a sangrar ali, né, nas pesquisas. E agora, o que parece ser, olhando a Datafolha de sexta-feira e olhando anexos de segunda, que são as duas últimas pesquisas que nós temos, nacionais, é que Lula começa, Flávio se recupera e Lula começa a sangrar. Provavelmente não tem essa pesquisa feita diretamente, mas por tempo, provavelmente pelo caso de Lulinha e Marcola. Lulinha, seu filho, e Marcola, seu assessor, e recebeu dinheiro e joias de uma lobista ligada a Lulinha, né? Enfim, era o cara que controlava o celular e a maçaneta do gabinete do Lula, né? Anexo é a última pesquisa que nós temos, e ela é importante porque ela aponta o empate técnico, não só no segundo turno, quase numérico, hoje seria 46-45 no segundo turno entre Lula e Flávio, quer dizer, empate técnico quase numérico, né? Como o Flávio também, ele empata tecnicamente no limite da margem de erro no primeiro turno. Lula 41, Flávio 37. Os outros todos somados 14% no primeiro turno. O que está mais próximo, o menos distante, digamos assim, mais próximo, o menos distante, é Caiado, né? Mas Caiado está com 5%. Ou seja, são 32 pontos de diferença para Flávio. Não é impossível, mas é muito difícil. Hoje são 38 dias para a urna, você virar 32 pontos em 38 dias, né? Seria uma coisa, um case, se acontecesse. Como é que vocês veem essa eleição? E peço a vocês que tentem opinar mais como analistas do que como eleitores, né? Dessa linha que mostra as pesquisas, de novo uma aproximação de Lula e Flávio. Começa agora por quem? Começa agora pelo Jonathan? Jonathan. Vamos lá, pessoal. Assim, o que os números estão mostrando, até nessa desidratação da candidatura do Bolsonaro nos últimos meses, é que o próprio eleitorado dele está escolhendo deixar de votar nele. Uma parte do eleitorado decidiu votar em outras candidaturas ou até não votar em ninguém. Ele teve uma levíssima recuperação nas últimas semanas, de 1-2 pontos, uma coisa bem leve mesmo, e não é mais o candidato ameaçador que ele era pouco tempo atrás. O que é realmente o impacto direto da ligação dele com o Vorcaro, né? Não daquele áudio, né, que ele pede 120 milhões, né, para fazer o filme do pai, né, com dinheiro que está sendo pago pelo povo brasileiro, né, através da FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito, né, porque o banco dele deu um calote bilionário, né? Então, assim, o dinheiro dos aposentados também, dos credores, né? O dinheiro dos aposentados do Rio, que foi posto ali num fundo de investimento sem garantia pelo Cláudio Castro, né, ou pelo Ibanez lá em Brasília. Os aliados do Bolsonaro pintaram e rolaram com o Vorcaro no esquema de corrupção, o maior esquema bancário de corrupção da história do Brasil. Né? E assim, estão falando ali do filho do Lula, o assessor do Lula, o assessor foi demitido por ter errado. Né? E o Lula falou, se meu filho errou, que ele seja condenado, que ele seja preso. Lula encarou processos, ele não abaixou a cabeça, e eu tenho bastante certeza de que, né, os mecanismos que os governos do PT instaurou de combate à corrupção, né, de investigação, é o que a gente consegue ver prender corrupto hoje com a Polícia Federal, através dos mecanismos que, né, foram instaurados, né, de filtragem, né. Isso foi até contra parte do PT, né, em certos momentos. E é importante que seja, né, é importante que a gente tenha, né, uma linha dura, né, com o gasto público, né. E realmente essa desidratação do Flávio, né, esse favoritismo do Lula é realmente muito acentuado
Porque eu falei mais cedo, o Flávio é um candidato fraco, né? Todo mundo sabia que ele fazia rachadinha dentro do gabinete roubando dinheiro do assessor, todo mundo sabe que ele deu a maior honraria do estado do Rio de Janeiro, quando teve na LERJ, para um miliciano assassino, né? Todo mundo sabe que ele tinha um esquema de corrupção dentro da própria fantástica fábrica de chocolate dele, que ele tinha uma loja de chocolate que vendia, né, e dava um valor assim, muito além, né, em dinheiro vivo, muito além do que o comum, né, num tempo de piques e tudo mais. E isso desidratou a campanha dele, né, porque o próprio eleitor da direita, que é contra a corrupção, não acredita em Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é um candidato fraco e corrupto, né, e ao mesmo tempo chamou os Estados Unidos para tarifar o Brasil, para taxar o Brasil. Você agora está sendo taxado, está me ouvindo, está sendo taxado pelo Flávio Bolsonaro, né? E Lula está sentando na mesa de negociação para tirar a gente das tarifas. Por isso que o Lula é favorito. O Lula está defendendo a soberania nacional, porque Lula, com o seu projeto, né, conseguiu ter uma ascensão social de milhões de pessoas, né, que tiveram acesso a casa própria, carro próprio, geladeira, coisas que 20 anos atrás não eram realidade para a população mais pobre. Né, programas como Bolsa Família, que são reconhecidos no mundo todo, né, como o combate à fome e à miséria. E o Lula tem história, né, ampliou as universidades, né, aqui em Campos, né, foram vários cursos abertos, inclusive, graças às políticas de expansão universitária, cursos técnicos no IFE. Tudo isso é uma política de Estado, né, uma política de Estado que vai ser continuada, porque o caminho que a direita está propondo é um caminho neoliberal, um caminho de corte do Estado, das garantias sociais. A gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente não pode deixar um governo de direita que defende taxação do Brasil, né, que defende subserviência aos interesses estrangeiros, né, que volte ao poder mais uma vez. A gente viu o povo na fila do osso com o governo Bolsonaro. Nós produzimos alimento para 7 vezes a nossa população. O Brasil tem 200 milhões de pessoas e produz alimento para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, né? E a gente não tem motivo para não ter ninguém passando fome nesse país. Por isso, quando a gente via na pandemia pessoas na fila do osso, comendo pé de galinha, comendo uma alimentação muito precária, não fazendo a injeção das proteínas necessárias no dia, a gente viu que aquele modelo era errado. Por isso, Bolsonaro foi o primeiro presidente a perder uma reeleição e perdeu ainda com a máquina, fazendo uma gastança de mais de 400 bilhões, né, dando calote em precatório. Mesmo assim, ele gastou e perdeu, porque o povo não acredita nesse projeto político. Por isso que o Luiz Inácio Lula da Silva vai ser reeleito pela 4ª vez, né, presidente do Brasil, em outubro. Desculpa, antes de passar para o João, eu só queria assim, que a análise fosse centrada nos números da pesquisa, que assim, elas mostram hoje um empate técnico, tanto no primeiro turno quanto quase numérico no segundo turno. Né? E também reforçar a pergunta, depois até vou voltar para o Jonathan, e para você, João, eu acho que é fundamental perguntar se há espaço viável para a terceira via, nesses 38 dias até a urna, crescer e ultrapassar Flávio, que é o segundo colocado, né, para fazer um segundo turno com Lula. Bom, Luiz, eu vou pegar um pouquinho daquilo que a gente estava conversando no início, né, no início do programa, daqueles conceitos sobre direita e esquerda, justamente quando eu disse que essas categorias são relacionais, né? Então, na medida em que os anos vão passando, a depender do contexto, essas denominações vão mudando. Então, a gente viu aqui agora mais cedo, né, nesse último comentário, o Jonathan falar, por exemplo, um combate à corrupção, por assim dizer, por parte dos eleitores da esquerda frente aos eleitores do Flávio Bolsonaro. E justamente o meu ponto é esse, de que essas categorias direita e esquerda mudam. Esse ponto se prova na medida em que, há alguns anos atrás, essa pauta de anticorrupção ficou um tanto quanto adormecida no campo progressista, né, por assim dizer. Quando o Lula enfrentava as mais severas acusações, que começaram ali no período do mensalão e foram avançando até 2016, 2018, por assim dizer, até mais do que isso, né?
houve, por parte do campo progressista, uma diminuição do apelo ao combate à anticorrupção. E as pautas, hoje em dia, elas ficam tão esvaziadas que a direita, que há poucos anos atrás tinha como discurso principal esse combate, hoje em dia, na realidade, está disputando com o campo progressista quem tem um candidato menos corrupto. Então, essa é a sensação que eu tenho. Então, esses conceitos, assim, eles giram. Eu acredito que o Flávio não tem tração suficiente enquanto candidato para fazer frente ao Lula no segundo turno. O espírito de homem do Flávio não é a mesma coisa do Lula, assim como o do PL não é a mesma coisa do PT. Eu discordo do PT numa série de fatos, mas, no entanto, eu preciso reconhecer aqui, enquanto uma pessoa que consome política, que o PT é um dos poucos partidos no Brasil que, de fato, funciona para dentro de si. Existe uma agenda ali dentro. E os homens de maior poder ali dentro não têm o mesmo espírito dos de maior poder no PL. Perceba, o Valdemar da Costa Neto, inclusive mesmo, tem uma ótima relação com o Partido dos Trabalhadores. E os homens dos Partidos dos Trabalhadores que sofreram acusações e, porventura, foram até presos, apresentam um espírito muito mais forte e enrijecido do que alguns aí do bolsonarismo. Falando sobre pesquisas, como eu te falei, eu acredito que o Flávio não tem atração suficiente para isso. Eu percebo a própria base do PL relutando um pouco em atrelar a sua imagem a ele. Fora outros candidatos que são do PL, aqui eu cito Nicolas Ferreira, por exemplo, que fazem claras movimentações a abandonar o bolsonarismo assim que necessário. Como você comentou aqui, Luiz, o Tarcísio estava para vir no final do ano passado, mas houve por parte da família Bolsonaro, que é patrimonialista em essência, a tentativa de manter o monopólio do nome familiar, o monopólio da direita, por assim dizer, ainda que isso custe a perda eleitoral. Muitas vezes eu vejo erros de direcionamento por parte da campanha do Flávio que chegam a ser bizarros, e muitas notícias estão por surgir ainda, tanto de escândalos de corrupção ligados ao Flávio, tanto de escândalos de corrupção ligados ao Lula e ao PT, né, por assim dizer. Eu fico muito triste com isso. Acho que já disse aqui uma série de vezes, houve um esvaziamento de pautas que outrora já importaram para o brasileiro, hoje em dia parece não importar mais tanto. Assuntos programáticos parecem também não importar mais tanto. Comparecimento a debates também parece não importar mais tanto. A gente está vivenciando aqui, talvez o ápice dessa política de rede social, onde candidatos viram meros influenciadores, por assim dizer. Mas, assim, de um modo geral, seguindo o ritmo natural das coisas, eu acredito que o Flávio não tem atração suficiente para um segundo turno, caso ele vá enfrentar o Lula. Acho que o PT tem uma parte institucional mais sólida, uma harmonia interna maior, apesar de que eu tenho certeza de que existem alas ali dentro do PT, o pessoal fala que existe uma ala pró-Janja, contra Janja, e a turma do Lindbergh, etc. Eu sei que dentro de um partido desse tamanho existem disputas de poder ali internas, mas a coesão para fora é maior do que dentro do PL. O PL, na minha visão, é uma bagunça simples e completa, e os candidatos disputam muito mais para uma alavancagem da própria candidatura em si, da própria persona, do que do conteúdo partidário, né, por assim dizer. E sobre a última pergunta que você fez para mim, Luiz, sobre uma terceira via, olha, eu queria muito que, na realidade, esse aspecto de terceira via não ficasse canalizado em determinado político ou determinada agenda. Eu queria que, de um modo geral, a terceira via, por assim dizer, aqui no Brasil, e muitas pessoas usam esse conceito, talvez algumas já tenham até asco, de tanto que ele foi usado. Então, quando eu digo terceira via, você não coloca imediatamente na caixinha do que você pensa como terceira via. Mas eu acredito que, como eu falei mais cedo no início do programa, gerações anteriores às minhas, na minha visão, não conseguiram solucionar os problemas que o Brasil enfrenta. E eu acredito numa terceira via que consiga trazer um pouco mais de independência para o debate, consiga se desgarrar de alguns ideais antiquados, na minha opinião, muitas vezes anacrônicos com a realidade que a gente vê hoje em dia. E uma crítica até construtiva que eu faço ao Jonathan, enquanto um membro do pessoal, é que eu gostaria muito de ver
partidos como o PSOL, de fato, se independendo de partidos como o PT, tendo a capacidade de apontar o dedo com a veemência que deve ser apontado. Então, quando eu estou falando sobre terceira via aqui, me vai muito na cabeça o candidato do Partido Missão, que é o Renan. Ele fala do bolsonarismo com a mesma veemência que ele fala do PT. E eu, na realidade, entendo que PT e PSOL, por serem minoritários, por assim dizer, aqui no campo político do Brasil, acabam tendo que se reunir muitas vezes e se ajudar, mas eu gostaria de que os jovens da nossa geração, as pessoas que, até os mais velhos, que têm espírito independente, que têm espírito cívico de mudança, conseguissem se desgarrar mais dos partidos, apontar mais o dedo, criticar mais enquanto cidadão. Parece que hoje em dia as pessoas colocaram tanto determinados políticos na caixa da simpatia que qualquer crítica a eles ficou esvaziada. Então, assim, eu queria um crescimento de uma terceira via, não acredito que seja possível um candidato de terceira via. Aqui eu posso colocar Caiado, que na minha opinião, na realidade, não tem nada de terceira via, mas o Renan em si, acredito que o mais natural é que ele não consiga chegar ao segundo turno, apesar de torcer para isso. E basicamente é assim que eu vejo. Flávio é um candidato fraco, não é o pai já era fraco e ele não é nem o pai. Então, assim, acredito que caminhamos naturalmente para uma quarta eleição de Lula, o que naturalmente mostra um cenário triste. Eu tenho 26 anos, então ao longo de toda a minha vida para chefe do executivo, eu tive comandado pelo PT, 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro. E se eu for trazer isso para a política municipal, eu passei a minha vida toda cerceado mais ou menos pelas mesmas famílias. E isso me incomoda bastante. Eu sei que o tempo da política e o tempo da sociedade operam em lógicas diferentes, mas eu gostaria que, sobretudo, os jovens que têm a capacidade de, até por natureza, de se rebelar um pouco mais, de tentar apontar um pouco mais o dedo na ferida, de ter um pouco mais disruptivo, tivessem esse mesmo espírito que eu estou tendo aqui em fazer esses comentários, percebe? João quer falar sobre a terceira via? Olha, eu posso falar. Desculpa, falei, João não, assim... desculpa, é Jonathan. Ah, tá, perdão. Perdão, você falou sobre a terceira via, Jonathan é que tinha que voltar para falar sobre a terceira via, não é isso? Ok, vai lá, Jonathan. O PSOL teve candidaturas próprias nas eleições antes de 2022. Em 2022, a gente tem um apoio programático ao Lula por conta do governo Bolsonaro, da ameaça fascista. Então, a gente entendeu que deveria dar esse apoio. A gente renovou esse apoio não num cheque em branco dentro do projeto lulista. A gente vota por conta, né, da ameaça estrangeira promovida por Donald Trump. Então, assim, é um voto bem circunstancial, mas o PSOL é totalmente independente, né, dentro da Câmara Federal, né, nas proposições. A gente atua junto com o governo, mas a gente também vota contra o governo se for necessário. Eu concordo com o João que a gente precisa ter uma renovação política e que a juventude pode ser esse grande motor, né, de renovação, né, e de ter uma outra possibilidade. Contudo, eu discordo veementemente que a campanha do Renan oferece um caminho para o Brasil, né? Ontem eu estava vendo ele defender pena de morte, né, fazendo uma campanha muito... que me lembra a semiótica fascista, inclusive com os grupos provocadores do MBL, né, que usam camisa preta, né, com uma coisa que lembra os camisas negras do Mussolini, assim, e uma campanha até difamatória, algumas figuras que lembra muito o bolsonarismo em vários aspectos. Então, eu entendo que o João busca uma terceira via, mas não sei se o Missão traz uma coisa tão diferente assim do bolsonarismo. Né? É claro que assim, o bolsonarismo ele se alia ao PL, né? Ele não é o PL que faz o bolsonarismo, é o bolsonarismo que acaba fazendo o PL, tanto que o Bolsonaro foi eleito até em outro partido na primeira vez. Então, quando você analisa isso, dá essa possibilidade de análise, né? de percepção que
eles estão para além de um país, são movimentos que estão para além de um partido, mas o Missão não traz uma coisa talvez tão diferente quanto se parece, né? Aí fica também a minha provocação para o debate, né? Enfim, eu acredito que uma terceira via vai ter mais chance numa próxima eleição, em que não tem uma polarização tão acirrada, né? Até porque, né, Lula não pode concorrer a mais uma. Então, acredito que a polarização também não vai se dar, pelo menos as mesmas figuras, e a gente vai ter mais espaço para uma terceira via. E gostaria muito que o PSOL tenha uma candidatura própria na próxima eleição presidencial e na próxima também municipal. E aí convido o João para construir com a gente, a professora Natália, uma terceira via aqui para que estamos fora das dinastias políticas, viu? Ele deu um joinha, deu um sinal de joinha para quem está no rádio aí. João, te agradeço muito pelo convite. É um prazer sim, poder sentar para a gente trocar ideia. Não sei, Cláudio, você quer que eu responda alguma coisa que o Jonathan falou aqui? Quer que... Vai lá, são 9h07 já, 1 minuto então para réplica. Tá, agora virou debate, finalzinho virou um debate. Só segura as cadeiras aí, gente. Eu acho que assim, o Partido Missão, assim como qualquer partido ou qualquer político que queira eleger cargos através de missão, está sujeito ao crivo do tempo, né? A gente precisa do tempo. Lógico que o Movimento Brasil Livre já tem um passado para ser analisado, mas o partido, enquanto órgão institucional, foi montado recentemente. E sobre a sua pergunta dele parecer, a provocação dele parecer com o bolsonarismo, eu acho que, na minha visão, eles diferem bastante no sentido organizacional da coisa. Então, eles conseguiram, em tempo recorde, juntar as assinaturas, que foi uma coisa que o Bolsonaro, com dinheiro público, não conseguiu. E eu, enquanto jovem, enquanto pessoa que já tentou empreender e que empreende, admiro essa capacidade organizacional que você tem que ter. Aparentemente não, segundo o TSE, todo o recurso angariado para aprovação do partido foi privado, através de venda de assinaturas de um clube que eles têm, de assinatura de um livro. Eu acho isso muito interessante, ganhar dinheiro vendendo livros num país que lê cada vez menos. Então, assim, de alguma forma, eu respeito a capacidade organizacional que eles tiveram para criar um próprio partido, porque eu vou muito numa linha de que novas ideias e novos atores têm de surgir no campo político, sobretudo mais amparados pelo nosso ideal jovem de mundo. Porque as pessoas que são mais velhas, de outras gerações, os boomers, os mais antigos, por assim dizer, até por uma questão já de terem trilhado o seu caminho, de muitas vezes já terem cumprido sua missão aqui, não cabe a eles tamanha modernização no pensamento. Não são eles que estão correndo atrás agora para poder tentar conseguir uma vida melhor, trazer dinheiro para dentro de casa. Então, eu vou muito no sentido deles como uma terceira via, diferente do bolsonarismo, primeiro porque são mais requintados intelectualmente. Ali, dificilmente você vai ver numa entrevista candidatos que sejam tão ignorantes quanto os candidatos que o PL tem, para começo de conversa. E segundo, porque eu, enquanto jovem, eu continuo disruptivo dentro de mim. Eu quero justamente essa mudança de novos atores, quero novos debates, quero no futuro presenciar debates entre o PSOL e o Missão, quero poder assistir isso e, como eleitor, discernir entre o que eu acredito. Aí pode ser que existam variações, às vezes para uma política municipal eu voto em determinado candidato, às vezes para um senador eu voto em outro. Eu quero me comportar dessa forma, quero que o país me possibilite isso, apesar de que eu acho o cenário cada vez mais distante e esvaziado, né, por assim dizer. Mas as eleições majoritárias aqui no Brasil representam o que a gente tem de mais real hoje em dia, que é esse espírito amortecido do brasileiro, essa compra de voto pura e simples, essa simpatia pura e simples, essa autorreprodução via rede social. Então, assim, esse é o diagnóstico que eu faço. Legal. Gente, são 9h11. Muito boa. Mais uma vez, essa bancada aqui poder receber vocês e receber dois pensamentos distintos, duas correntes, né, diferentes, mas que é possível, né, dialogar sempre. Então, agradecer muito a vocês, começar aqui com o Jonathan França de Assis. Obrigado, Jonathan, mais uma vez por estar aqui conosco, sempre colaborando e com bom conteúdo. Prazer imenso te receber aqui e até a próxima, se Deus quiser.
Até a próxima, viu? Olha, a gente ia fazer o debate presencial, eu tinha um presente para o João e para a bancada, Aí. mas vai ficar para um próximo encontro, viu? Mas aí eu só vou falar o presente do João, que é um livro do Isvan Mesaros, que é A Montanha que Devemos Conquistar. Fica a dica de leitura aí. Um abraço para todo mundo. Dia 2 de outubro, votem 13, votem Luiz Inácio Lula da Silva. Assim é bom. Dia 4. Dia 4, olha você perdendo voto Dia aí. Dia 4. Nós vimos o corrigiu o dia, mas o candidato é o mesmo. Ô, João, primeira vez sua aqui com a gente, mas muito, muito bacana, muito bom poder te receber aqui. Tenho certeza que, né, você conquistou aí muita gente também com o seu pensamento, com sua forma de expressar a corrente que você defende. Muito legal. Prazer te receber aqui. Obrigado por hoje e até a próxima. Queria agradecer a todos, Cláudia, Luiz, Everton, Jonathan, pelo excelente debate, agradecer pela tentativa de me dar um presente. Eu gostaria muito, minha semana está cheia de dificuldades, seria maravilhoso ganhar um presente, ainda mais um livro. Agradecer aos ouvintes, espero poder ter contribuído aí para uma conversa sadia e para mostrar que é possível a gente pensar num país melhor sem necessariamente se degladiar. Legal, isso é importante. É por aí que a gente vai conseguir resolver, né? O meu caro Everton, obrigado também por hoje. E hoje o seu sumiço momentâneo não foi nenhuma necessidade pessoal, fisiológica, foi por conta eu não me segurei. Foi por conta da energia que faltou aí e fechado. Amanhã estaremos de volta. Só lembrando que amanhã, para quem pode, aí são poucos privilegiados dessa bancada, pode acordar mais tarde um pouquinho, então vou começar depois do horário eleitoral gratuito. Mas a gente vai estar aqui a partir de 7h25 da manhã, logo assim que o horário eleitoral gratuito, que começa amanhã, né, terminar. Obrigado por hoje, Everton. Eu que agradeço, Nogueira, João, Jonathan, foi um bate-papo muito legal, muito rico de ideias, tanto do João quanto do Jonathan, de lados diferentes, mas buscando um novo caminho, né? Uma nova forma de ver a política para além dos partidos que hoje são hegemônicos. Mas foi muito legal, espero recebê-los vocês aqui de novo. Fechando também com você, Aloysio, obrigado por hoje. Amanhã de volta, às 7h25, então, após o horário eleitoral gratuito. Até amanhã, Aloysio, obrigado. Até amanhã, Nogueira, Beto. Agradecer. Jonathan, eu conheci Jonathan no Ocupa TV. Faz um tempo já, foi no final do segundo governo Rosinha. O João conheci, eu estava em contato, eu cheguei a ele através de um amigo comum. Gostei muito da entrevista. Eu acho que a democracia tem algo muito semelhante ao jornalismo. Você só faz um ou outro com contraditório. Sem isso, você não tem nem jornalismo e nem tem democracia. Eu acho que a gente fez isso hoje aqui de maneira alvissareira, sobretudo porque são dois jovens com menos de 30 anos, né? Como diria Chico Buarque, né? Jovens à vista. Gente, ó. Amanhã, outro debate nos mesmos moldes, né? A pauta praticamente a mesma, né? Vai ser, daqui até a eleição vai ser assim, né? Primeiro turno, provável segundo turno a presidente, governador tem que esperar, mas vamos trazer o sociólogo, o professor José Luiz Fernando da Cruz, e o odontólogo, e ex-candidato prefeito de Campos, Alexandre Buchaú, né, para fazer um debate entre o pensamento também progressista e o pensamento mais conservador, mais liberal. Perfeito. Muito bom. Amanhã, então, o convite já está feito aí, a partir das 7 horas da manhã, 7h25 da manhã, com Folha no Ar. Valeu, gente, obrigado aí a todos, a você que nos acompanhou até aqui também, nossa gratidão, obrigado pela audiência. A gente segue agora com muita música, com informação, no padrão do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Radmed Diagnósticos por Imagem e Coagro. Fechamos mais um Folha no Ar.
Alexa, toque a Folha FM. Tocando Folha FM 98,3. Olá, eu sou a Alexa e a Folha FM 98,3 é a primeira